Vamos lá, sexto ano, para mais uma semana. Sei que está sendo um pouco cansativo, né? A gente já está chegando na nossa oitava semana, né? De aula diferente, né? A gente teve aula em março, né? A gente está entrando já em outubro, mas é nossa realidade. A gente vai ter nossa segunda aula sobre Grécia, né? Iniciando, gostaria de parabenizar os alunos que enviaram, né, as atividades. Ficaram muito bons os áudios e os vídeos, é isso? Estão de parabéns. E quem não conseguiu, quem teve alguma dificuldade, pode chamar no privado, tá certo? Às vezes eu vou demorar um pouquinho, mas sempre vou responder. Não se preocupem. Outra coisa que eu queria falar com vocês, antes da gente começar sobre o assunto, é que esses slides tá sendo um pouco diferente do quando a gente leva os slides para a sala de aula, né? Por quê? Aqui eu estou trazendo mais conteúdo, né? Eu compreendo que às vezes é melhor acompanhar a leitura, por isso que eu estou trazendo mais conteúdos. Porque geralmente na sala de aula a gente só manda tópicos, a gente só leva tópicos e a gente vai conversando, né? Então eu acho interessante usar a metodologia de trazer mais conteúdo. Quem concordar, quem não estiver concordando, quiser dar uma dica também, vocês enviam aqui no privado, ok? E a gente vai falar hoje sobre duas cidades, né, da Grécia, principalmente. A formação da Grécia. Isso aqui é a cidade de Creta, né? As ruínas, na verdade, atualmente. Os cretenses habitantes de Creta, foram dos povos que contribuíram na formação do povo grego. O povo grego foi formado de mescla de povos indo-europeus que começaram a estabelecer-se na Grécia, então a miscigenação, né? A partir de 2000 a.C. Os povos que formaram o povo grego foram os jônios, os aqueus, eólios e dórios. Então, a partir desses quatro povos surgiram os povos que habitaram a Grécia, a região da Grécia, que a gente viu na aula anterior, né? Cada qual chegando à Grécia em um período distinto. Os cretenses, vamos falar. O avanço dos povos indo-europeus sobre a Grécia levou a encontrar uma civilização estabelecida em uma grande ilha do mar Egeu, a ilha de Creta. Esses eram os cretenses, né? Uma grande civilização, né? Quando assimilaram pelos povos micênicos. As duas grandes civilizações do período pré-homérico, que a gente viu aquela divisão na aula anterior, de como a gente classifica essa história, né, da Grécia, foram as civilizações minoica, né, também chamada de cretense, e micênica. Os minóicos eram originários da Ásia Menor e estabeleceram-se em algumas ilhas do mar Egeu, né, sobretudo em Creta. Então, Creta era uma grande ilha da região da Grécia. Lá desenvolveram uma civilização que sobrevivia da agricultura e do comércio. Por ser uma ilha, eles vão desenvolver bem a questão da navegação. Desenvolveram também um sistema de escrita, né, hieróglifica, que ainda não foi inteiramente decifrada pelos estudiosos do assunto, quer dizer, ainda não se sabe. Então, muita coisa ainda vai se descobrir sobre a Grécia, né, com esses estudos, com historiadores, arqueólogos, investigando aí a história de Creta, da Grécia. Né? Acredita-se que o uso excessivo do solo, aliado a ocorrências de desastres naturais, como a erupção vulcânica, que afetou severamente Creta, tenha sido os fatores que levaram esse povo à decadência e a sua assimilação pelos povos micênicos, quer dizer isso, a conquista pelos povos micênicos, né? Eles foram invadidos. Quem foram os micênicos? Os micênicos eram dos povos, né, indo-europeus, chegados da Grécia, né? Também, nessa expansão, eles tiveram contato com os cretenses, né? Então, com isso, eles assimilaram diversas características dessa cultura, né? Essa troca de cultura. A expansão territorial dos aqueus e a fusão de sua cultura com a cretense deram origem à civilização micênica, a segunda grande civilização da Grécia, no período pré-homérico. Né? Assim como os cretenses, os micênicos estabeleceram os importantes laços comerciais com os povos da região do Mediterrâneo. Estão lembrados daquele mapa? Né? Eles dominavam técnicas de cerâmica e seus centros de poder no plural, pois se organizavam em cidades-estados. Que seriam cidades-estados? Seriam cidades-estados autônomas. A gente vai ver mais na frente que vai ter outro nome na Grécia. A partir de 1200 a.C., os micênicos entraram em decadência
E isso está relacionado à invasão dórica, outro povo que vai chegando na Grécia, né? Os dórios também eram povos indo-europeus que chegou ao território grego em 1200 a.C., trazendo grande destruição. A cultura micênica foi quase inteiramente destruída e depois se estabeleceu um período recuo, né, conhecido como período homérico. Como a gente pode chamar essas cidades-estados? Na verdade, a gente vai chamá-la de polis, né? A cidade de Atenas foi um dos grandes modelos de polis que existiram na Grécia. A Grécia Antiga tinha como grande característica a polis, que era basicamente o seu modelo de cidades-estados. Essa estrutura de comunidade foi surgindo de maneira gradual na Grécia, ao longo dos períodos homéricos e arcaico, né? Portanto, não se estabeleceu de uma hora para outra, mas foi o resultado de um processo lento, que se deu à medida em que o modo de vida dos gregos tornava-se mais sofisticado. Aí eu trago as ruínas de Atenas, né? Da cidade de Atenas, muito bonito, por sinal. Morro de vontade de ir lá. Né? Quem sabe se um de vocês vão, um dia a gente vai viajar e fazer um passeio escolar pela Grécia, que acham? Né? O que seriam os gênios? Com a destruição dos micênicos, né, pelos dórios, um grande recurso civilizacional ocorreu na Grécia. Né? As comunidades que ali existiam ruralizaram-se, quer dizer, saíram das cidades e foram para a zona rural. O modo de vida tornou-se mais arcaico, né, mais precário, vamos pensar assim, mais ligado à questão da terra. Né? A escrita foi temporariamente esquecida e as grandes cidades, como Micenas, deram origem aos gênios. O que eram os gênios, professor? Os gênios eram uma pequena comunidade agrícola, na qual os habitantes possuíam laços, né, então eram famílias, né, geralmente, e acreditavam que descendiam de um herdeiro mítico em comum. Essa comunidade era governada por um patriarca, chamado de Pater, e os membros mais próximos deles formavam a aristocracia do local. Nessa organização, predominou-se durante o período homérico, né, que foi aquela divisão. Às vezes, por questões de segurança, diferentes gênios poderiam unir-se, formando frátrias. O que seriam as frátrias? Seria a união desses gênios, o que reforçou a desigualdade, uma vez que os grupos distintos uniam-se. A divisão dos cargos e das terras tornava-se um problema, à medida que a população da Grécia aumentava. O comércio reanimava-se, a moeda passava a ser utilizada, né? E a frátria passava por mudanças sociais e políticas bastante significativas. Né? A formação e característica das polis. Né? Então, a gente viu com a destruição, principalmente de Micenas, né? A gente volta aos gênios. E como é que vai voltar aquela característica daquelas polis, das cidades autônomas? Né? Toda essa transformação deu-se a partir do período arcaico e resultou no surgimento da polis, que é a urbanização da Grécia. Já que os gênios estavam ligados diretamente à questão rural, né, as polis é o surgimento dessas cidades. Né? Portanto, a partir do século VIII a.C., e fez surgir milhares de polis em todo o território ocupado pelos gregos. Né? Entre as principais polis estão, e são bem famosas, né? A gente conhece bem, Atenas, Esparta, Tebas, Corinto e Rhodes. A polis é comumente conhecida como cidade-estado, uma vez que cada polis possuía ampla autonomia sobre si. Mesmo estando na região da Grécia, mas cada cidade tinha sua autonomia. As polis eram marcadas por autonomia política, econômica, jurídica e religiosa. E assim a forma de governar adotava os principais deuses venerados e os princípios da participação na política eram definidos por cada cidade-estado. Exemplificando, o funcionamento de toda a sociedade ateniense era atribuído exclusivamente a Atenas. E outras cidades não tinham autonomia nenhuma para intervir nos assuntos dessa cidade. Continuando a leitura, que é bem interessante esse slide aí. A polis era uma cidade geralmente fortificada, que possuía como principal zona a Acrópole, construída em território elevado e que reunia os principais prédios da cidade, como os templos religiosos, que é bastante significativo, feito foi a atividade. Né? Eu penso que vocês gostaram muito da questão mitológica da Grécia. Eu gosto muito dessa parte. Voltando, seu posicionamento em local elevado era estratégico, pois se pensava na defesa do local em caso de guerra.
Grande parte das polis possuíam na Acrópole prédios reservados para que os homens adultos nascidos na cidade discutissem a política local, que era a Assembleia. Essa característica, no entanto, foi tardia, uma vez que, no início, a totalidade das polis era aristocrática e, portanto, somente um grupo muito pequeno tinha direito a esse tal exercício. Então, nem todo mundo fazia parte da Assembleia, né? Falando um pouco aí sobre Esparta e Atenas, né? O auge dessas cidades ocorreu durante o período clássico, né? E a história grega é marcada pelas rivalidades entre elas. Além disso, possuíam dois modelos de polis absolutamente distintos uns dos outros. O modelo clássico pelo qual conhecemos Atenas desenvolveu-se a partir do final do período arcaico, né? No caso dessa cidade, esse modelo desenvolveu-se por conta de tensões sociais que demandavam um sistema menos aristocrático. O desenvolvimento ateniense, proporcionado pelo crescimento comercial, gerou riqueza, mas também acentuou diferenças sociais. Então, o que vai marcar muito a cidade de Atenas vai ser essa diferença social, que vai ocorrer revoltas, né? Entretanto, o grupo mais baixo desses quatro na pirâmide social não poderia participar de outra instituição mais importante, que é a Assembleia, né? Então, nem todo mundo participava da Assembleia. No final desse século, né, que foi o século VI a.C., outro governante afundou as transformações em Atenas. Ele excluiu os critérios censitários de sua organização e dividiu a cidade por localidade, permitindo que a participação na Assembleia aumentasse. Na prática, todo homem ateniense maior de 18 tinha direito de participar da Assembleia. Surgia assim a democracia ateniense. Mesmo falando dessa democracia ampla, a gente tem que pensar aqui. Em Atenas, a mulher não fazia parte dessa Assembleia, né? Os que não eram nascidos estrangeiros que moravam em Atenas não participavam e os escravos não tinham vez nessa Assembleia. Esparta. Esparta, por sua vez, possui um sistema diferente da de Atenas. Em Atenas, o modelo predominante era democrático. Em Esparta, o que prevaleceu foi a oligarquia, né? Esparta era uma sociedade militarizada, é uma característica bastante forte de Esparta, né? O que prevaleceu, né? Que foi o herdeiro dos Dórios. Uma pequena classe social de guerreiros possuíam privilégios, participava da política e explorava o trabalho dos camponeses pobres, que aí era chamado em Esparta de periecos, e dos escravos, que eram chamados de ilotas, né? A aristocracia espartana fazia de tudo para evitar transformações sociais e agia para a manutenção desse sistema de exploração de grande parte da população. Conhecidos como os melhores guerreiros da Grécia, os espartanos utilizavam-se de violência para manter as classes subalternas dominadas. De tempos em tempos, os guerreiros espartanos, né, organizavam caçadas para chacinar parte da população ilota, quer dizer, matar os escravos, né? A rivalidade, estou lá no último parágrafo, quem quiser acompanhar aí pelo vídeo. A rivalidade entre as cidades era intensa, mas em um momento específico da história grega, Atenas e Esparta abriram mão de suas diferenças e uniram-se para lutar contra o inimigo em comum, que foram os persas. Sobre o enfraquecimento da Grécia, né? Representação dos soldados gregos que lutaram nas guerras médicas e na guerra do Peloponeso, período clássico, né? É entendido como o auge da Grécia por conta do grande desenvolvimento, tanto intelectual quanto econômico. No entanto, ele também marcou o início da decadência da Grécia, né? E que está relacionado com a série de guerras, feitas essas duas que eu mencionei lá no início da aula, né? Desse conflito, a cidade de Atenas saiu fortalecida, administrada por Péricles. Atenas passou por um desenvolvimento cultural importante e politicamente a cidade tinha ganhado projeção com sua liderança na Liga dos Délios. Com essa organização adquirindo muita notoriedade, Esparta, temendo esse crescimento, resolveu lançar-se em guerra contra ela. Então, assim, foi a segunda guerra que vai iniciar o declínio da Grécia, que foi a Guerra do Peloponeso, né?
Conflito que se estendeu por 3 fases. A gente vai ter 3 fases. A gente tem a primeira, a segunda e a terceira. E aqui a gente tem as datas ao lado. Atenas saiu derrotada desse conflito e Esparta elevou-se como a cidade denominada na Grécia, dominante na Grécia. Entretanto, uma série de guerras provocou a decadência grega, uma vez que trouxe muita destruição, morte e problemas econômicos. A partir de 371 a.C., Esparta foi substituída por Tebas como maior potência grega. Aqui eu estou falando um pouco sobre o enfraquecimento dos gregos, né? Tal. Aí tem Alexandre, né? Alexandre realizou grandes feitos à frente dos macedônios. Em 13 anos de reinado, ele expandiu seu império por regiões muito vastas, lançando e conquistando locais como o Egito e a Pérsia. Após a sua morte, o Império Macedônico foi dividido em diferentes partes, e tempos depois, por volta de 136 a.C., a região da Grécia foi assimilada pelos romanos. Então, os romanos dominaram a Grécia.